Abram comigo, então, sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Tá ruim aqui, peraí. Tecnologia demais. Eu esqueci o mouse. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua velha maneira de viver. Desculpe, queridos, só um pouquinho. E lhes foi Então, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O tema dessa mensagem de hoje é a santificação do cristão. Então, os pontos que eu queria destacar hoje, nesse texto. A mente da santidade, a obediência da santidade, a atitude da santidade, a imitação da santidade, o temor da santidade, a fonte da santidade e o objetivo da santidade. Então, até as 3, eu acho que eu consigo terminar. Então, a gente comentou, nos capítulos, nas mensagens anteriores, sobre a carta de Pedro, o quanto Pedro queria encorajar os cristãos a perseverarem, em meio ao sofrimento e às perseguições que eles estavam passando, mantendo viva a esperança da graça que lhes foi reservada, e também a glória de Cristo. A gente vai falar então sobre santificação. O que é santificação? Ser santo é ser separado. No nosso caso, é você ter uma vida separada do pecado e também separada para o uso de Deus, para o serviço de Deus.
No caso de Deus, né, ele fala tanto da pureza de Deus, né? Claro que Deus ele é totalmente livre do pecado, né? Não há pecado nele, não tem como ele coexistir com o pecado, né? Mas também ele fala que ele fala que ele é acima de todas as coisas. A santidade, então quer dizer que ele é separado, totalmente único. Não há ninguém como Deus. Ele é único em seu poder, ele é único em seu amor, ele é único em todos os aspectos do seu ser, certo? Então ele é totalmente separado da sua criação ou de qualquer outra coisa, né? A gente começou a entender um pouco melhor a respeito de santificação, né? Porque eu sempre tinha uma ideia errada a respeito de santificação, né? Acho que influência do Otmani, né? Eu sempre acreditava que você tinha uma barreira, um limiar, que você atravessava, né? Então aqui eu sou pecador, escravo do pecado, aí eu atravessei, pronto, agora eu sou santo, não peco mais, né? Mas na verdade não é isso. A santificação é um processo que começa na conversão, né? No momento que você crê em Jesus, e vai se cumprir totalmente com a vinda do Senhor, né? É diferente da justificação, que é um ato que ocorre na regeneração, né? Onde você é declarado, como se fosse um fato legal, né? Que você é declarado por Deus como sendo justo, né? Então isso ocorre uma vez só, né? Não é um processo. Então, a gente não pode pensar assim, não, eu sou aos poucos eu vou me tornando filho de Deus, né? Não é algo assim, né? Hoje meu pé é filho de Deus, amanhã minha perna vai ser filho de Deus. Não. Ou você é filho de Deus ou você não é, né? Então é um momento, né? Não é um processo. É interessante que Pedro ele liga, né? Esse trecho que nós lemos ao trecho anterior, né? Por isso, portanto, né? Então, tendo em vista tudo isso que foi falado até agora, ele agora foca na santidade. Então, há essa ligação da santidade, da santificação, com a salvação, que era o que ele estava falando anteriormente, né? Então, aqui ele traz um outro aspecto que é introdutório na carta, mas que ele vai novamente falar no decorrer de toda a sua carta, que é a respeito desse andar santo, de como que nós cristãos devemos andar de maneira santa nesse mundo, com o objetivo depois, né, Pedro vai falar que ele tem que a gente deveria andar dessa forma para que para que as pessoas que nos acusassem, né, ou que nos perseguissem, ficassem até constrangidas, né, pelo nosso justo procedimento, né? Então, para que isso também demonstrasse não só o caráter de Deus, né? Então, nós expressamos o caráter de Deus. Então, quando alguém olha para a gente, eles têm que enxergar essas características de Deus em nós, né? Mas também para que isso fosse um testemunho também para a vida das pessoas, né? Para que as pessoas pudessem também vissem um padrão, né? Um padrão de santidade de alguém que serve a Deus e que agrada a Deus, certo? Então, a salvação prometida no Evangelho é acompanhada com várias exortações para uma vida fiel em meio a uma sociedade ímpia. Então, o apóstolo Pedro relaciona, então, a salvação com a santidade. Ele continua com importantes exortações que atingem a conduta da vida dos eleitos.
É significativo que todas as cartas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las para uma vida santa perante Deus e perante as pessoas também, né? A maneira como as pessoas vivem mostra a sua relação com Deus. O relacionamento que nós temos com Deus, ele tem que refletir essa vida em prática em nós, né? É de uma importância decisiva e pode tornar questionável também a sua credibilidade perante o mundo, né? Então, o mundo vai ver as nossas vidas e vai acreditar ou não daquilo que você está falando, né? É nisso que ele quis dizer. Entenderam? Então, Deus nos salvou para a santidade. Não foi a santidade não é uma obra que nós fazemos para sermos salvos, né? Mas é uma consequência, é um fruto da salvação. Por isso que Pedro continua, né? Primeiro ele fala da salvação, da grandiosidade dessa obra, né? Até o que a gente viu, né? Os pontos que a gente viu até agora, né, do capítulo. A gente viu a fonte da salvação, né? Que é a obra eficaz e ativa de todas as pessoas da Trindade, né? Deus. A natureza da salvação, a regeneração, uma nova vida em Cristo. A esperança da salvação, uma viva esperança mediante a ressurreição. A gente viu a recompensa da salvação, que é uma herança preciosa e gloriosa. A gente viu a segurança da salvação, que é algo guardado pelo próprio Deus, pelo poder de Deus. A alegria da salvação, que é a pessoa de Cristo e esse amor que nós temos por Cristo, que faz com que, mesmo em meio a lutas e tribulações e perseguições, nós tenhamos alegria. E nós vimos também a antiguidade, ou o anúncio da salvação pelos profetas, né? E aquele desejo até dos anjos de conhecerem isso. E o alvo da salvação, que é glorificar, ou que isso redunde, né? Como diz o texto, em louvor, glória e honra ao Senhor Jesus, quando ele for revelado. Então, tendo isso em mente, né? Pedro não começa a carta falando da santificação. Ele começa falando da salvação. Porque nós não podemos caminhar num processo de santificação sem o anterior, sem tudo isso que nós comentamos a respeito da salvação. Certo? Então, Deus nos salvou do pecado, nos salvou das paixões, da futilidade da vida, e não nos salvou para que nós vivêssemos novamente, outra vez, nessas práticas, né? Nós não podemos voltar a essas práticas. Aquele que tem um encontro com Deus receberam uma nova vida e devem viver em novidade de vida. Após o louvor a Deus pelas bênçãos da salvação, Pedro volta sua atenção para as implicações da salvação. Então, a santificação é uma implicação da salvação. Em virtude do que Deus fez por nós, nós devemos viver de modo digno da nossa vocação. Também é uma referência ao importante objeto dos crentes de levar os outros a Deus por meio do seu estilo de vida piedoso. Então, as nossas vidas, elas proclamam que Deus... elas proclamam os louvores de Deus, que está expresso no capítulo 2, versículo 9. Elas silenciam os homens loucos realizando boas obras, quando nós realizamos boas obras, né, que está no capítulo 2, versículo 15. Eles podem ganhar os
seus cônjuges para Cristo por seus exemplos, no capítulo 3, versículo 1. Envergonham os críticos ímpios, no capítulo 3, versículo de 15 a 16. E confundem os antigos companheiros, no capítulo 4, versículo 4. Então, os cristãos devem ser uma força de redenção no mundo, apesar dos sofrimentos. Tá? Essa é a parte introdutória. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a mente preparada. Vocês, acredito que muitos já devem ter observado que nas escrituras existe um contexto da mente muito amplo, essa questão da mente. Ele fala muitas vezes, muitos textos a respeito disso, para que a gente cuide com aquilo que pensamos, da forma que a gente pensa, né? Então o apóstolo ele traz o primeiro ponto aqui a respeito da santificação, relacionado à mente, né? Cingindo o vosso entendimento, ou tem outras versões, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, ou preparando a vossa mente, né? Então, a gente não apenas passa pela nossa mente ideias, né? Ele passa um universo, né, inteiro de ideias, mas ele está falando num sentido mais amplo, não é só aquilo as ideias que nós temos, mas está falando dos nossos desejos, da nossa busca, dos nossos sonhos. Tudo isso está nesse contexto do cingir o vosso entendimento. Tá? É como se ele dissesse assim: concentrem o seu pensamento, o seu sentir e o querer em Cristo. Certo? Essa parte de cingir os lombos é algo que a gente não é muito comum para a gente, né? Na antiguidade isso era importante, né? Eles tinham, acho que era uma túnica, né? As túnicas que eles usavam, né? As mulheres vão entender, ele é como se fosse uma saia comprida, né? Então eles, imagine lutar com essa roupa. Imagine trabalhar, arar um campo com essa roupa, né? Ela atrapalhava, ela limitava os movimentos, né? Então, ali tem uma figura, depois vocês procuram no Google, cingir os lombos. Aí vai aparecer lá uma figura mais ou menos assim, né? É como se fosse um vestido longo, imagina, né? Aí ele puxava aqui, puxava, né, o vestido, embolava aqui na frente. Aí ele puxava por trás das pernas, trazia para cá e amarrava, ou colocava na cintura. Então ficava uma bermuda. Mas não trouxe para ensinar ainda? Não trouxe. Deixa para a próxima. Então aqui tem uma figurinha, mas depois vocês procura no Google ali, vocês vão ver. Então, aquela roupa, se fosse deixada no estado normal, ela era esvoaçante, né? Então, uma ideia que a gente pode tirar disso é que você não pode permitir que uma ideia esvoaçante atrapalhe o seu entendimento. Você tem que cingir o seu entendimento. Isso significa em pensar em algo e tirar as conclusões apropriadas. Em outras palavras, segundo N. Miller, tendo em mente o que foi dito, né, Pedro está dizendo, tendo em mente tudo que foi dito até agora a respeito da salvação, você tire as implicações para a sua vida. É isso que ele está dizendo quando diz cingir o lombo do vosso entendimento, né? Então, quem busca a santificação não pode dispersar-se com muitas preocupações e desvaneios. A sua mente precisa ser firme na palavra de Deus para compreender os preceitos divinos.
Desculpa, eu esqueci de falar que isso, então, a nossa mente, ela tem que estar preparada. Então, o primeiro ponto era uma mente preparada, que era esse cingir dos entendimentos, tá? Um segundo ponto a respeito da mente é uma mente que age rápido, né? Quando ele fala ali de cingir, ele pode estar usando a referência, né, lá do Êxodo, onde os israelitas tinham que comer apressadamente, né, o cordeiro pascal, e eles deveriam estar com os lombos cingidos, né? Eles deveriam estar vestidos dessa forma, né? Por quê? Porque eles tinham que sair rápido. Então, ele traz essa ideia de que você tem que estar com uma mente que vai agir rápido em busca da santificação, né? Não vai ser lento, demorado, né? Você tem que estar preparado e já ir para a ação, né? Arregaçar as mangas e fazer, tá? Então essa exortação, né, de ser... o texto ele diz aqui, ó, de manter-se sóbrio, né? Sede sóbrios. Essa exortação foi repetida 3 vezes nessa epístola. No capítulo 1, versículo 13 aqui, né? No capítulo 4, versículo 7 e no capítulo 5, versículo 8. Então, significa ser sóbrio, significa ter domínio próprio. É uma exortação dirigida contra qualquer embriaguez, por exemplo, por álcool, ou de modo geral contra qualquer tipo de êxtase dos sentidos. Então, ser sóbrio é estar de pleno domínio da sua capacidade racional. Aqueles que se entregam à embriaguez, por exemplo, né, não têm a mente disposta a Deus. Elas estão ali num estado de torpeza, né? Também significa ser calmo, estável, controlado, ponderar as coisas. Simon Kistemaker realça que a mente deve estar livre de preocupação ou confusão. Então a gente deve ter uma mente pronta com um objetivo. Pronta para quê? Para a vinda de Cristo. Ele estava falando no contexto aqui da herança que recebemos, né? Da segunda vinda de Cristo, onde temos essa herança guardada nos céus para nós. Então, essa nossa mente deve estar pronta, sempre pronta para a vinda de Cristo. Então, com essa sobriedade, né, com esse domínio próprio, né, ele é essencial para que a gente não seja vencido pelas tentações, né, e pelas seduções do mundo e dos sentidos. E a espera paciente e esperançosa da revelação de Cristo são as verdadeiras formas de cingir os lombos do entendimento. Então, você ter o domínio próprio para não ceder, não ser vencido pelas seduções do mundo, pelas tentações, e você esperar pacientemente pela vinda de Cristo, é a forma de você cingir os lombos do seu entendimento. E o terceiro ponto, uma mente que persevera. Porque o texto diz, esperai completamente ou inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, esse esperar completamente ou perfeitamente ou inteiramente é para que não haja nada insuficiente, para que ela seja realmente completa, né? Você não tenha uma perda de confiança no meio do caminho. Espere completamente ao ponto de chegar até o fim de sua fé e esperança. Então, realmente, ele está falando num contexto realmente da vinda do Senhor, né? Na revelação de Jesus Cristo. Então, é você ter a perseverança, além de você ter uma mente que está preparada, que está pronta para agir, uma mente que persevera com paciência, né? Suportando o que vier até a vinda de Cristo. Certo? A referência à sobriedade significa uma exortação para não
para não acompanhar a corrida pela abastança, pelas muitas distrações, para a gente não ficar olhando ou ser conforme, né, às coisas desse mundo, que isso não nos envolva, né? Então essa é a ideia essencial, é por isso que a frase principal diz: tenha depositada inteiramente a vossa esperança na graça que vos é trazida na revelação de Jesus Cristo como Messias. Esse evento é o alvo mais imediato que toda a história da salvação e de toda a história da salvação e também dos acontecimentos mundiais. É o que culmina, né? Tudo, a história mundial, as nossas vidas culminam para esse ponto, né? A vinda de Cristo e a consumação de todas as coisas e o estabelecimento real, né? Palpável, digamos assim, do seu reino, né? Diante das perseguições e dos sofrimentos pelos quais os cristãos estavam passando, Pedro os encoraja a olhar para frente, para a recompensa futura, para a segunda vinda de Cristo, para a glória que os aguardava e a plenitude de sua salvação. Então o salvo, ele olha para o passado, contempla a cruz, onde seus pecados foram cancelados, e olha para o futuro, contempla a graça que está sendo preparada na segunda vinda de Cristo. Certo? O HDL, como diz o Ademir, né, o Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: entre a cruz e a coroa, entre o sofrimento do Calvário e a glória da parousia, né, que é a segunda vinda de Cristo, devemos esticar o pescoço e ficar na ponta dos pés, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na segunda vinda de Cristo. Ele cita o Armin Wisby, que diz que o cristão vive no tempo futuro. As suas ações e decisões no presente são governadas pela esperança futura. Isso é importante para nós, né? Nós estamos fazendo isso, as decisões que tomamos hoje, elas são baseadas lá, tendo base da nossa esperança futura. Quando as circunstâncias ao nosso redor estiverem sombrias e tenebrosas, devemos olhar para o alto, pois as estrelas só aparecem quando está escuro. É precisamente porque o cristão vive na esperança que consegue suportar as provas e os sofrimentos dessa vida, pois sabe que caminha para a glória. Isso foi o que o Hernandes Dias Lopes falou, né? Se vocês quiserem anotar os textos aqui, Filipenses 4:8 diz o seguinte. Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Colossenses 3:2 diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. 2 Coríntios 10:5, desculpe. 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Efésios 4:17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Outro texto, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração
era sempre e somente para o mal. E Romanos 12, versículo 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Outro ponto, falamos então sobre a mente da santidade, e agora vamos falar da obediência da santidade. O texto continua ali como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância, no versículo 14. Como filhos obedientes, ou como filhos da obediência, mostra o caráter do nascido de novo. Né? É uma linguagem semita, uma linguagem comum lá, né? Semita. Significa algo como pessoas que são cunhadas integralmente para a obediência. Ou filhos aos quais a obediência é a natureza característica e dominante. Filhos da obediência é a característica, é a natureza característica e dominante. Como um filho, né, tem a mesma natureza do pai e da mãe, todos os filhos de Deus deveriam ter a característica semelhante ao seu pai, né? Então deveria buscar essa obediência. Agostinho fala o seguinte, que os atos da desobediência, que os atos da descendência indiquem semelhança com o pai. Somos salvos para a obediência. Por isso, os salvos são filhos obedientes. Como filhos obedientes, nós não podemos retroceder e cair nas mesmas práticas que a gente fazia no passado, quando vivíamos escravos do pecado. Deus é o nosso grande modelo. A vida santa começa pela obediência, né? Primeira parte aqui, Pedro então está trazendo a questão da mente, e aí ele traz em seguida a questão da obediência. Então, o primeiro ponto, você deveria estar com a mente preparada para que isso te levasse ao quê? À obediência. Então, o primeiro ponto da vida santa começa pela obediência. Assim, ela vai expressar, né, o relacionamento, né? O vínculo do homem com Deus, né? Por isso que ele fala de filhos, né? Se nós chamamos Deus de Pai, nós vamos obedecê-lo. É isso que ele está dizendo. Quem deseja obedecer tem que ouvir. Somente pelo ouvir, e obedecer constitui-se a abertura para Deus e a disposição de sermos determinados por Ele e instruídos para uma vida santa. Deus nos fala por meio de sua palavra e nós estamos dispostos a ouvir e a obedecer. Podem anotar o texto de Romanos 1:5. Que fala que por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. 2 João, versículo 6. Diz o seguinte: esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Romanos 16:19.
Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. 1 Samuel 15, 22, texto bem conhecido também, né? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? E João, capítulo 15, versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Outro ponto. A atitude da santidade. Os maus desejos do passado, ou as paixões que tínhamos anteriormente, isso era característico do nosso estado de ignorância para com Deus, né? Isso é verdadeiro tanto para gentios quanto para judeus, né? Todos que todos nós andávamos, né? Nos nossos maus desejos. O que isso significava? Eles constituíam o esquema determinante da nossa vida e da nossa norma de conduta. É incoerente, é incompatível, inconcebível um saldo a moldar-se às paixões da velha vida. Um salvo é uma nova criatura, né? Tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, tem a mente de Cristo. Então agora a vida no pecado era marcada pela ignorância. Agora não somos mais ignorantes com relação a Deus, né? Então não devemos viver dessa mesma forma, né? A santificação é descrita negativamente no texto que segue no versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chama, tornai-vos santos também a vós mesmos. Tá, então o texto em si, ele está trazendo uma forma negativa, né? Que a gente não deve se amoldar, não deve se conformar, ou seja, que a gente deve se despir, né? Do velho homem, tanto das nossas atitudes exteriores, quanto da conformação interior com essas coisas, com os maus desígnios, e depois, positivamente, tem relação com o revestir-nos, né? Com o vestir-nos do novo homem. Então, os maus desejos, eles decorrem do quê? Da nossa natureza pecaminosa. Da cobiça que, desde que o homem foi separado de Deus, procura preencher, né? Nós procuramos preencher esse vazio, né, que temos de Deus com as coisas terrenas. No regenerado, no que diz respeito ao novo homem, nós temos uma nova natureza habitando em nós. E isso gera um conflito, né? Então, a questão da santificação é justamente essa, né? A gente, pela graça do Senhor, tem o Espírito agora habitando em nós, né? Já falamos várias vezes sobre isso, a Ademir já falou muitas vezes sobre isso também, que o que esses maus desejos ali, né? Esse velho homem, eles decorrem da natureza pecaminosa que temos em decorrência do pecado original, né? Então, enquanto estivermos nesse corpo terreno, nós ainda estamos sujeitos ao pecado, né?
Deus não tirou, né, totalmente. Nós cantamos ali também, né, que fomos livres do poder do pecado e depois seremos livres da presença do pecado, né? Ainda o pecado está habitando em nós, mas agora nós somos revestidos da nova natureza de Cristo, né? Habita em nós uma nova natureza e ela é contrária, totalmente contrária à nossa velha natureza. Então o Espírito milita contra a carne, e há essa luta tremenda, né? Então, assim, é como se... então, nessa luta, né? Por isso que nós... essa mentalidade que antes eu tinha, né? De que, não, você só atravessa uma barreira e aí pronto, você está livre do pecado, não funciona dessa forma, né? A gente acabou se frustrando muito por isso, né? Porque isso não acontecia. Na prática, o que acontecia? As tentações continuavam, porque os desejos pecaminosos continuam em nós. E aí você não sabia que você tinha que lutar contra eles a vida inteira. Eles simplesmente não vão... claro, às vezes o Senhor, em alguns casos, pode até tirar, mas na maioria das vezes, eles permanecem conosco e nós lutamos com eles. Essas naturezas permanecem em luta e nós a vida inteira estamos lutando contra esses desejos, para não cair em pecado e não voltarmos às práticas dessas velhas atitudes, dessas velhas paixões, né? Então, é como se fosse uma ilustração do soldado que passou a vida inteira na guerra, na luta, sofrendo, mas que chega no final da guerra, né? Que chega lá no dia da vitória, né? Então, ali, essa é a nossa esperança, né? De quando estarmos na vinda de Cristo no recebimento, né, da herança, nós sejamos assim, né? Dessa forma, como esse soldado que lutou a vida inteira, mas que então recebe agora a recompensa. Então, Pedro adverte os cristãos a não se conformarem, né, com o mundo. Porque esse conformar-se com o mundo, se amoldar a essas paixões, elas colocam em perigo a santidade, né? Então, ele vai, ao contrário, advertir para que a gente lute pela santidade. O comportamento ali, né, que o texto fala, a conduta, a trajetória da nossa vida. É um modo de agir distinto, mas refletindo a natureza interna de cada um. Os cristãos já são santos para Deus pela consagração, pela regeneração. Mas a gente deve, na nossa caminhada exterior, refletir essa santidade, né? Então, o exterior deve corresponder ao homem interior, né? A essa natureza de Cristo em nós, né? Então, já lemos o texto de Romanos 2, né? 12:2, para não nos amoldarmos, né, ao padrão desse mundo, mas transformarmos pela renovação da mente. Anotem também Colossenses 3, de 5 a 10. O texto diz o seguinte, Colossenses 3, de 5 a 10. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, vistam que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Efésios 2, de 1 a 3.
Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam andar, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O texto continua falando que no versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Eu quero destacar um ponto aqui, que é a imitação da santidade. Então, aquele que nos chamou, aqui Deus é chamado, né, como aquele que convocou, é uma convocação que ele está falando aqui. Deus é reconhecido em seu agir. A palavra convocar designa aquele chamado poderoso e criador de Deus, que torna o nada em ser, os mortos em vivos, os perdidos em salvos. Quando Deus Santo emite o seu chamado, as pessoas pecadoras se tornam santas. A santidade tem a base no chamado de Deus, não na moralidade, no legalismo, na justiça própria, na bondade ou vontade humana. Deus nos chamou. Isso é importante. Deus nos chama à santidade. Isso tem que ser importante para que nós tenhamos em mente. Tá? E o texto fala em tudo que fizemos, né? Em tudo que fizermos. Então, mostra que a gente deve ser santo em toda a nossa conduta, que não deve ficar nenhuma área de fora. Em todas as áreas da nossa vida nós devemos ser santos. E o texto fala, sede santos porque eu sou. É como se, parafraseando, seria como se ele dissesse o seguinte: já que eu sou a fonte da santidade, sendo santo na minha essência, sede zelosos de participar da santidade, para que sejais como eu sou. A criatura é santa somente na medida em que é santificada por Deus. Deixa eu ler até o final, daí depois eu comento. Deus, ao dar a ordem, está disposto a também dar o poder de obedecer, o poder para que obedecemos, através do Espírito Santificador. Alguns teólogos comentam que a melhor leitura do texto deveria ser sede feitos santos, o que destacaria a obra do Espírito Santo agindo para nos conformar à imagem dele. Então Deus não exige uma santidade simplesmente mostrando assim algo impossível que a gente não pode alcançar, mas por sua bondade, por seu amor, né, ele nos dá o seu Espírito para que então possamos, por esse agir do Espírito em nossas vidas, sermos santificados, né, diariamente, para que a gente possa refletir essa imagem dele, né? Então nós devemos, como filhos, sermos levados à conformação não dos maus desígnios do mundo, mas da imagem do caráter de Deus, da santidade de Deus, certo? Esse é o fato importante que Pedro quer destacar. Não mais seja conformado ao mundo e às paixões que você tinha antigamente, mas seja agora conformado ao caráter e à santidade de Deus, porque Ele é santo. Ele é, então, a fonte da santidade. A nossa santidade não está em nós mesmos, está nele, certo? Somente nele eu posso me santificar. Não é uma obra que eu faço sozinho, né?
A gente pode concluir, então, 3 pontos referentes à imperatividade da santidade, né? É uma ordem, Deus disse, sede santos, né? Não é uma opção, Deus dá essa ordem. E os 3 pontos referentes a isso. A santidade é imperativa porque o Deus que nos chamou é santo. Se o Deus que nos chamou é santo, então ele nos convoca a sermos santos. Então Deus nos chama para sermos seus filhos e refletirmos o seu caráter. Não somos destinados apenas para a glória, mas também para sermos semelhantes ao Rei da Glória. Fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. Segundo ponto, a santidade é imperativa porque precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Todo o nosso procedimento deve resplandecer o caráter desse Deus, a santidade daquele que nos chamou do pecado para a salvação. Todas as áreas, todo o nosso ser. Terceiro ponto, a santidade é imperativa porque ela é uma clara exigência das Escrituras. Pedro, ele não se baseou aqui no eu acho, né? Ele não disse ser de santo porque eu acho que você tem que ser. Não, ele baseia nas Escrituras. Ele cita Levítico, provavelmente Levítico 19:2, mas também existe Levítico 11:44, né? Levítico 19:2 é o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então ele cita as Escrituras para apoiar isso. Então isso mostra a importância. As Escrituras nos dizem, Deus disse que nós devemos imitá-lo em sua santidade. Por isso é imperativo. Warren Wiersbe, ele fala o seguinte: a palavra revela a mente de Deus, a palavra, né, as Escrituras, de modo que devemos aprendê-la. Revela o coração de Deus, de modo que devemos amá-la. Revela a vontade de Deus, de modo que devemos obedecê-la. O ser como um todo, a mente, o coração e a volição, a vontade, precisa ser controlada pela palavra de Deus. Outro ponto, o temor da santidade. O versículo 17 diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. As obras aqui de que ele está falando, a nossa forma de conduta, os feitos de cada um, né, o que fazemos, ele será julgado por um juiz imparcial, que não faz acepção de pessoas. Então, primeiramente, isso diz respeito aos não crentes, né, aos incrédulos, que são desculpáveis, né, não tem desculpa de não honrar a Deus, de não glorificar a Deus, de não lhe dar graça, né? Segundo Romanos 1:21, né? Porque eles são desculpáveis, porque Deus se faz manifesto, né? Conhecido, mas igualmente incide sobre os crentes, né? Cuja obra de vida ainda precisa ser manifesta perante a face de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Nós, os que cremos, nós na verdade não entramos em juízo, segundo João 5:24. Afinal, nós já estamos salvos pela fé em Cristo, e somos salvos somente pela fé, não pelas obras, certo? Mas Tiago também fala que a fé sem obras é morta, né? Então, no obstante, né, a nossa obra, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que, todo o nosso andar nessa terra, ele vai ser passado pelo fogo examinador. 1 Coríntios 3, de 12 a 15, fala sobre isso, que o fogo irá provar a obra de cada um.
Para quê? Para que seja manifesta os atributos, né? A glória, para que Deus seja glorificado nisso, né? Tudo aquilo que trouxe glória a Deus vai permanecer. Tudo aquilo que foi humano, que não traz glória a Deus, vai ser queimado, né? Somos filhos de Deus, porém isso não nos dá imunidade para vivermos desatentamente. Deus não é condescendente nem mesmo com os pecados de seus filhos. Vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta da nossa vida. Seremos julgados segundo as nossas obras. Intimidade não anula a responsabilidade, né? Nós conhecemos a Deus e andamos e temos intimidade com Ele. E mesmo que nós temos essa relação com Deus, isso não nos isenta de vivermos de qualquer maneira, de vivermos de uma forma que não agrada a Ele, certo? O Deus que julga a história sem acepção de pessoas também irá provar as nossas obras, né? Então isso tem que nos causar temor, que é o que o texto está dizendo. Temam durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, tenha reverência, tenha esse respeito que é devido, essa honra, uma atitude que honra a Deus, né? Que é esse respeito que é devido somente a Ele. Então o apóstolo Pedro passa da santidade agora dos salvos para a reverência que eles devem prestar a Deus. Então ele comenta então que são duas marcas dos santos, daqueles que recebem a salvação: a santificação e o temor. São marcas daqueles que são salvos. Aquele que é o nosso Pai também é o nosso juiz. E isso pode, muito bem, deveria, né, inspirar esse temor reverencial em nossos corações. A argumentação seria a seguinte: como pessoas que invocam a Deus como Pai, você está particularmente próximo dele, certo? Nesse caso, no entanto, que você se conscientize de quem você está próximo, né? O justo juiz que julga corretamente. E quais são as consequências que isso acarreta? O andar em temor, né? Então, nós estamos próximos de Deus como filhos. E isso tem que nos causar temor. Nós cantamos sobre isso, né? Por essa intimidade, por essa proximidade dele, nós vemos muito mais a grandeza dele, a santidade dele, né? E isso cada vez mais nos causa uma reverência maior, um temor maior. Então, por que nós devemos nos portar com temor? Primeiro, porque Deus é o juiz. O Deus que julga é o mesmo que invocamos por Pai. Não há incompatibilidade entre a paternidade divina e a justiça divina. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá direito de nos amoldarmos às paixões mundanas, né? O Pai e o juiz são as mesmas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 17. Como declara Wisby, anos de obediência não compram 1 hora de desobediência. Não é porque você viveu 20 anos da tua vida sendo obediente que isso te dá direito a um momento de desobediência, certo? Isso fala da nossa responsabilidade, né? A questão também da santidade de Deus, né? A santidade é um atributo de Deus, né? Uma qualidade, uma característica de Deus, né? Assim como o amor, assim como a justiça, né? Assim como a misericórdia. Deus, ele não tem assim ele não é mais amor do que justo, do que misericordioso, né? Ele é amor, ele é justiça, né? Ele é justo, ele é Deus na mesma proporção, né? Não é que um seja maior que o outro. Mas a gente vê que a Bíblia frisa muito a questão da santidade de Deus, né? Ele é santo, santo, santo.
esse artifício literário para realmente frisar a santidade, né? Não diz, em nenhum versículo diz que ele é justo, né? Mas que ele é santo. Isso por nossa causa, porque é aquilo que mais, eu acredito ser, tá? É aquilo que mais nos toca, né? Porque nós somos pecadores, porque nós não somos santos, né? Mas ele é santo, e nós devemos viver dessa forma, né? Então isso fala também do caráter, né? O segundo ponto, por que nós devemos nos portar com temor? Por causa do caráter do juiz, né? O seu julgamento é imparcial, ele não faz acepção de pessoas, então ele vai julgar todas as pessoas da mesma forma, homens, mulheres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos, né? E qual é o critério, né? A imagem dele, ele é o critério. Então Deus não mostra favor por ninguém. E daí o terceiro ponto, o critério do julgamento. Deus julga cada um segundo as suas obras. Não há imunidade. Não há preferência. Deus não inocenta o pecado, o culpado, né? Deus, todo pecado, ele precisa ser julgado e precisa ser... e a ira de Deus vem sobre o pecado. Ele precisa, o culpado precisa sofrer as consequências. Nós não sofremos, temos a salvação e a redenção, não porque Deus agora nos considera inocente, mas porque ele julgou o nosso pecado, a nossa culpa em Cristo. Essa é a diferença, né? Por causa dos méritos de Cristo, nós podemos ser considerados justos, ou seja, livres dessa culpa, né? Mas não porque somos inocentes, não somos feitos inocentes, né? Vocês entenderam, né? E o quarto ponto, as implicações do julgamento. Tendo em vista que seremos julgados, nós precisamos nos portar com temor durante a nossa peregrinação. Nós somos peregrinos, né? Então, a gente está aqui só temporariamente. É como se nós estivéssemos destituídos dos privilégios, dos benefícios plenos dos cidadãos, né? Então, aqui nós não temos cidadania permanente, nós somos peregrinos. Então, nós estamos caminhando para a nossa pátria. Nós devemos ter cuidado para não plantarmos raízes nesse mundo, né? Outro motivo para o temor reverente e cauteloso é o de desagradar a Deus. Na verdade, esse deveria ser o nosso maior temor. A gente deveria temer isso, desagradar a Deus, desagradar ao nosso Pai. Você deveria considerar o alto preço que foi a redenção dos seus pecados. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. A Escritura não diz que o sangue de Cristo compra o céu para nós. O céu é a herança dada a nós como filhos, pela promessa de Deus. Ele... Então isso somente é possível no Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, né? Com base no sacrifício dele. Somente por meio do sangue nós temos acesso ao Pai. Por meio dele, os seus filhos se tornam discípulos. Os seus filhos e discípulos se tornam filhos de Deus e recebem o espírito da filiação, por meio do qual podemos clamar Abba, Pai. Bom, é isso. Só quero destacar aqui o Salmo 34, versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Fala: venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Também um texto bastante conhecido, de Provérbios. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento.
2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. A continuação do texto, versículo 18 ao 20, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aqui ele chega no ápice do que ele está querendo dizer com esse trecho. Tá, compare, né? Não é uma coincidência não proposital aqui. Bom, nós vemos repetições dos mesmos termos que ele usa na parte anterior da salvação, né? Ele fala a respeito de prata e ouro, ele fala de coisas corruptíveis, ele fala do precioso sangue de Cristo, né? Claro que ali de um sangue precioso, ele fala antes de uma herança corruptível, preciosa, né? Então, não é à toa que ele usa esse artifício. Ele está querendo trazer à nossa memória isso, reforçar aqui aquilo que é principal, certo? Então, a gente está falando da fonte da nossa santidade. Então, assim, comparando os textos anteriores com esse trecho desse texto aqui, então o texto aqui do versículo 3 até o versículo 6, com o versículo 18 até o 20, né? A gente vê que o primeiro fala de que Deus nos regenerou, e esse fala que nós somos resgatados ou redimidos. O primeiro fala de eleição, o segundo fala de santidade. O primeiro fala de morte, esse aqui fala de fútil procedimento. O primeiro fala de esperança, esse fala de fé. O primeiro fala da viva esperança pela ressurreição de Cristo. Esse fala da santidade pela unidade com Cristo. O primeiro fala que nós somos eleitos para a obediência. Esse fala que nós somos filhos da obediência. O primeiro fala de uma herança imperecível. Esse fala de um sangue imperecível. O primeiro fala da identidade do cristão. O segundo fala do chamado do cristão. O primeiro fala que, usa a expressão, né, até que recebam a salvação reservada. Esse diz, nós estamos alcançando o alvo da fé, a nossa salvação. O primeiro, confie, pois está guardado nos céus para vocês. Esse ele já dá a conotação de arregace as mangas e corra. O primeiro fala de exultar em meio ao sofrimento, e esse fala de ser sóbrio, cingindo o entendimento. Então a primeira parte aqui, ele fala de resgatar, de redimir, porque vocês foram redimidos. Redimir era realmente o preço que era pago para a libertação de um escravo, certo? Havia a questão da escravidão, né? Tanto no Império Romano, né, como antes até, em Israel mesmo, né?
ele está trazendo aqui para um ponto que nada nesse mundo tem um valor suficiente, um valor precioso demais para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar alguém da morte, para libertar alguém da morte espiritual. Então, as pessoas se tornavam escravas por várias maneiras, por causa da guerra, de várias formas, né? Por causa da guerra, por causa da falência financeira, elas podiam se vender a si mesmas, né? Eu ia lá e me vendia como escravo, ou seus pais a vendiam, ou elas já nasciam escravas, né? Então, o escravo, ele podia obter a libertação após um tempo de serviço, ou principalmente mediante o pagamento de um preço de resgate. Esse preço deveria ser pago por outra pessoa, não pelo escravo, né? Ou só se ele realmente trabalhasse ali, né? Esse período. Portanto, uma pessoa liberta era alguém que já tinha sido escravo, mas que agora estava livre. O que é importante para que a gente pense nisso, né? O sangue de Jesus, ele é um tema central na Bíblia, né? O Antigo Testamento, o sangue era prefigurado no derramamento de sangue dos animais sacrificados, no sacrifício dos cordeiros, dos holocaustos, né? E o Antigo Testamento era repleto de sangue, né? Hebreus fala, né, que todas as coisas na lei eram purificadas por meio do sangue. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é derramado para a nossa redenção. Então você não é reconciliado por Deus por suas obras, por méritos, ou pela religiosidade, ou por qualquer outro meio, porque qualquer coisa dessas é insuficiente insuficiente em seu valor para a nossa libertação. A gente só pode ser liberto da escravidão do pecado por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. Amém? O texto em Êxodo, capítulo 30, versículo de 12 a 16, ele fala do recenseamento do povo. O Senhor Deus instituiu que todo israelita deveria pagar como oferta o preço de resgate pela sua vida. Todo o povo de Israel tinha que ser resgatado. Claro, por causa da questão do êxodo e tal, né? Então, esse valor era de meio ciclo cada um. É o que Pedro talvez esteja se referindo, à prata e ao ouro, né? Era meio ciclo de prata ou de ouro que as pessoas pagavam, né? Acho que era de prata, se eu não me engano. E era o mesmo valor, tá? Tanto para ricos quanto para pobres, todo mundo pagava a mesma coisa. E esse valor eles pegavam e usavam ele para comprar o cordeiro do sacrifício diário. Então, esse valor que você pagava, que a pessoa pagava, era usada para o cordeiro que ia ser oferecido em holocausto. Então, já tinha essa ideia da substituição, né? Da entrega de um pelo outro mediante o resgate. Então, o homem que é vendido sobre o pecado como escravo, fechado sobre a condenação e a maldição, ele tem agora um resgate pago ao juiz, o juiz que justamente está indignado, irado, né? E Deus aceita com satisfação agora esse sacrifício vicário pelos nossos pecados, na medida em que o seu próprio amor e justiça o determinam, né? Tanto a justiça de Deus determinava, né, a morte, o sangue, e o amor agora entra também para que nós não morramos, mas que Cristo, como nosso substituto, morra em nosso lugar, né? Então isso satisfaz plenamente todos os atributos de Deus, né? Tanto o amor quanto a justiça, né? Então esse sangue é de valor inestimável, o sangue de Jesus, porque ele é puro, ele não é contaminado pelo pecado.
o cordeiro, né, que era sacrificado, não podia ter mancha nenhuma. Assim como a redenção de Israel do Egito, né, no Êxodo, exigiu o sangue do cordeiro pascal, assim também a nossa redenção da maldição exigiu o sangue de Cristo. Steger diz o seguinte: sem a justa abolição da maldição, não haveria libertação. Ou seja, o que é impossível. É impossível que haja essa... Peraí, eu vou ler aqui, tá? Sem a justa abolição da maldição, ou não haveria libertação, ou, o que é impossível, a graça e a justiça de Deus teriam entrado em colisão. Isso. Então, se não houvesse essa abolição da maldição do pecado, não haveria essa libertação. Nós não estaríamos libertos do pecado, né? Ou então, o que é impossível, a graça e a justiça de Deus estariam em conflito, né? Porque Deus não poderia ser justo se nos inocentasse sem que houvesse condenação. Então, a santidade é um fruto natural da redenção que temos em Cristo. Porque aquele por quem nós somos redimidos é também aquele por quem que nos remide, para quem somos redimidos. Então, não só ele que nos redime, mas nós somos redimidos para ele, certo? Agora, tendo Cristo levado a maldição do nosso pecado, ele liberta dela aqueles que são feitos filhos pelo seu Espírito. O texto comenta da vã maneira de viver que recebesse nossos pais, né? A gente pode pensar, ele está se referindo ao judaísmo, ele está se referindo, no nosso caso, ao catolicismo, né? Não necessariamente, né? Mas eu acho que ele está se referindo a algo mais concreto, a algo anterior ainda. A vã maneira de receber, de viver, a vã maneira de viver que recebemos de Adão e Eva. Só uma citação de Lutero, ele diz o seguinte: a piedade humana é uma blasfêmia vã e o maior pecado que o homem pode cometer. Porque nós, por nós mesmos, não podemos ser piedosos. Há apenas um pai a ser imitado. Bengel citou isso, né? Ou nós imitamos nosso pai, que é Deus, ou nós imitamos nosso pai, que é Adão, entendeu? Não colocando Deus na mesma posição, né? Mas ou você vive na natureza pecaminosa de Adão, ou você vive na nova natureza de Cristo, né? Então, por natureza, todas as pessoas se encontram na tradição dos pais. Alguns afirmam que o homem poderia ser chamado de homo religiosus, né? Pois está naturalmente, né, afastado do divino. Ele sabe que está afastado da divindade, mas ele busca por seus próprios méritos se religar com Deus, né? Religião vem da palavra religare, do latim, né? Religar, né? Além do que Calvino fala, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Então a gente tem que lembrar que desde o Éden, o homem, primeiro ponto, se esconde de Deus. O homem caminha nas trevas e não na luz de Deus, porque as suas obras são más. Ele acha que pode viver e fazer tudo o que tem vontade sem sofrer as consequências. Essa atitude se intensifica com o desprezo pela palavra de Deus. Segundo ponto, o homem se identifica com o mundo. Ao se esconder nas árvores do jardim, o homem demonstrou que tinha medo do seu Criador e sentiu segurança e maior identificação com as coisas criadas e não com Deus. Então agora ele começa a desejar e se alegrar com as coisas dessa terra. O homem não ama a Deus e ao seu próximo, né? Ele despreza, ele se afasta de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele se esconde, ele dá ouvidos a outra voz que não é a dele,
além de ter um conflito, egoísmo e acusação entre seus relacionamentos, né? Primeira coisa que Adão fez, né, foi acusar Eva, e Eva acusar a serpente. Então há um conflito agora, não há mais amor ao seu próximo, né? Outro ponto, o homem cria formas de tentar agradar a Deus. Ao fazer para si cintas de folhas, o homem mostra a sua tendência de tentar resolver o problema do pecado da sua maneira. Nós queremos ter uma forma nossa, né? Nós não queremos fazer da maneira que Deus estabelece. Nós queremos resolver o problema do pecado da nossa forma, né? E isso não funciona, né? Então o homem, outro ponto, não se arrepende. Mesmo quando Deus vem amorosamente e faz questionamento para que o homem volte para ele arrependido, né? O homem e busca essa comunhão com o homem prefere transferir a culpa para outro, em vez de assumir a culpa pelos seus atos, né? O homem natural não reconhece os seus erros e se mantém no mau caminho. Devemos lembrar que a queda atingiu todas as áreas do ser humano. Não há nada em nossa vida e em nada que fazemos que não foi atingido pelo pecado. Portanto, a cultura, a ciência, a filosofia, a psicologia, a pedagogia, a engenharia e todas as áreas do conhecimento humano, elas estão contaminadas pelo pecado. E, primeiramente, elas manifestam rebeldia contra Deus, né? Não que ao fazer algo nós estamos sendo rebeldes, né? Mas primeiramente, né? Ela tem essa influência do pecado de ser rebelde, né? Vocês entenderam isso? E o último ponto, o homem está debaixo da ira justa de Deus. Então, expulso da presença de Deus, ele precisa de um redentor. Ao pecar contra um Deus eternamente justo, somente um sacrifício puro e de valor eterno poderia reconciliar o homem novamente com Deus. Então, tenha em mente que isso é a vã maneira de viver que os nossos pais nos legaram, certo? Então, conhecido antes da criação do mundo, Jesus existiu e existe desde a eternidade, antes de ser manifestado. Jesus é o eterno propósito de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já foi predestinado para a obra da redenção. Pedro deixa claro que a morte de Cristo não foi um acidente, não foi o plano B de Deus, mas o cumprimento de um plano, pois Deus o determinou antes da fundação do mundo. Aqui nós temos a majestosa visão de Deus como um redentor, antes de ser criador. O plano da redenção precedeu a criação do universo. A gente tem a ideia de Deus, do Pai, mais especificamente, né, de Deus Pai, como o Deus Criador, e a gente não vê ele como Deus Redentor. Mas antes da criação do mundo, ele já tinha arquitetado o plano da redenção, né? Então, primeiramente, antes de criar, ele já era Redentor. Antes de Cristo, Cristo veio ao mundo como cordeiro, substituto por amor a nós. Deus nos amou e não poupou seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Né? Continuamos fracos, ímpios e pecadores, né? Nós éramos isso, e Deus, apesar disso, nos amou, né? Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da criação do mundo. Esses são os dois versículos principais, né, dessa verdade. E aí o texto segue dizendo, nos últimos tempos, né, a encarnação de Cristo
ele ter se tornado homem na plenitude do tempo, que se estendeu desde a ascensão de Jesus até a sua vinda, no juízo, né? Então, esse período de tempo, ele corresponde a esse período de tempo total, né? Até a volta de Cristo. Ele foi previsto desde antes da fundação do mundo, mas foi revelado só no tempo oportuno. Nesse tempo, no tempo que era designado por Deus, por nossa causa, né? Por causa dos eleitos. Então, a palavra de Deus mostra nitidamente que existe um plano de salvação de Deus. Tudo nesse plano de salvação aponta para a redenção do Cristo. Para a revelação do Cristo. Algo é manifesto quando na realidade não está presente, mas ainda está oculto, né? Portanto, a afirmação de Cristo de ser revelada na última parte dos tempos por vossa causa explica isso, que agora é a grande hora para a qual tudo aponta. Então, Jesus revelou, Jesus, ele como expressão do Pai, ele revelou o cuidadoso amor e redentor do Pai, trazendo os homens à salvação. Então, a gente pode destacar assim, o que é de maravilhoso que a gente tem que sempre trazer à nossa mente com relação a isso que Pedro está falando. Que nós temos que lembrar da condição dos resgatados, da nossa condição, que nós éramos inimigos de Deus, escravos pelo pecado. Aí nós devemos lembrar do preço do resgate. Somente o precioso sangue de Cristo pode redimir pecadores. Nós devemos lembrar da grandeza do resgatador, o Cordeiro de Deus sem defeito, sem mácula, que tira o pecado do mundo de um peso eterno. Esse é a grandeza do nosso Cristo. O sacrifício do resgatador, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E, em quinto lugar, a manifestação do resgatador. No tempo designado por Deus, o Verbo tornou-se homem, e no fim dos tempos retornará em glória para consumar o propósito eterno. O último ponto que eu quero destacar, o objetivo da santidade. No texto fala do 21, né? Porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Por meio dele, somente a operação do Espírito em nós nos capacita a crer. Crer em Deus expressa uma confiança interna, crendo, amando a Deus, indo até Ele, né, agarrando-se a Ele, unindo-se a Ele. O sangue de Cristo é o elemento em que a fé tem um lugar permanente. O único caminho vivo para Deus é através de Cristo e do seu sacrifício. Não tem outra forma, não tem outro caminho. A ressurreição de Jesus por Deus é a base particular do nosso crer. Por quê? Porque por ela Deus declarou abertamente a sua aceitação dele como nosso juiz substituto. Então, o fato de Cristo ter ressuscitado, Deus declara abertamente que ele aceitou aquele sacrifício de Cristo, né, como nosso substituto, em nosso lugar. E segundo ponto, porque por ela, pela ressurreição e pela glorificação de Jesus, ele nos concede o Espírito Santo e nos capacita a crer. A nossa fé não deve estar somente em Cristo, mas por Cristo e através de Cristo. Em Cristo, por Cristo e através de Cristo. Calvino fala o seguinte: visto que na ressurreição de Cristo e consequentemente nossa segurança, né, nossa segurança é fundamentada
Ali a fé e a esperança encontram o seu lugar, em Cristo. Então, para que a fé e a esperança estejam em Deus, o objetivo e o efeito do Cristo ressuscitado por Deus é esse, para que a fé e a esperança estejam unicamente nele. Então ele afirma qual foi o resultado, o fato real, e a nossa fé flui da sua ressurreição, assim como a nossa esperança é firmada na glória que Deus lhe deu, que deu a Jesus. Lembre-se que Deus ressuscitou e glorificou a Jesus como âncora da sua fé e esperança em Deus. E assim mantenha vivas essas graças, a fé e a esperança, né? A fé surge por meio dele. A fé vem de Jesus. Incendeia-se na pessoa dele, em seu sacrifício por nós. Sim, é ele quem suscita em nós a fé por meio do Espírito Santo. Cabe levar em conta que o intuito do apóstolo é fortalecer a esperança das igrejas atribuladas na Ásia Menor. Lutero traduziu esse texto, né, que nós lemos aqui, no alemão, na versão dele em alemão, de modo que a vossa fé e a esperança estejam dirigidas para Deus. Ou seja, que possam se dirigir a Deus, né? Também é interessante isso, porque ele é o objetivo da nossa fé, né? Então mostra essa questão, certo? Então, quero fechar com os pontos de autorreflexão. A santidade é uma exigência de Deus para as nossas vidas. É um chamado gracioso e amável de Deus para os seus filhos, para que os seus filhos compartilhem a sua santidade. Quanto nossas vidas expressam a santidade de Deus aos outros? Eles podem aprender um pouco do quanto Deus é separado e odeia o pecado olhando para as nossas vidas? As pessoas ao nosso redor olhando para nós podem aprender isso do caráter de Deus, da natureza de Deus olhando para nós? Nós expressamos essa santidade? Alguns afirmam que a nossa mente é um campo de batalha. Existe até um ditado popular, né? Mente vazia é oficina do diabo, né? Nós temos deixado que as nossas mentes flertem com o pecado ou temos levado todo o pensamento à obediência a Cristo, à obediência de Cristo? Então a gente tem deixado simplesmente que os pensamentos pecaminosos, talvez, andem em nossa mente, como alguém falou, né? Tem uma ilustração que eu não posso impedir que os pássaros voem, né, sobre a minha cabeça, mas falando dos pensamentos, né, mas que eu posso impedir que eles façam um ninho na minha cabeça, né? Então mostrando assim que eu deveria estar preparado realmente com a mente alerta, atento, para não permitir que qualquer pensamento tenha lugar na minha mente e ocupe a minha mente, né? Mas apenas aquilo que a palavra fala, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, né? Então a palavra também fala, nós lemos, né, que eu devo levar todo o pensamento à obediência, cativo à obediência de Cristo, né? Então a gente tem feito isso, tem preparado realmente a nossa mente, tem levado esses pensamentos a Cristo. Estamos cada vez mais fazendo morrer a nossa natureza terrena e nos revestindo do novo homem? O quanto da reflexão sobre a sua condição pecaminosa e sobre a grandiosidade do Redentor e da preciosidade do seu sacrifício tem nos constrangido a buscar a santidade? Você, olhando para si, você vê a tua condição pecaminosa e você olha para Cristo, vê a grandiosidade do seu caráter, a preciosidade do seu sangue, o quanto isso tem te constrangido a buscar a santidade.
A realidade da santidade de Deus e de sua imparcialidade de julgamento nos levam a viver uma vida de reverência e temor cada vez maior? Você, como filho de Deus, tem conhecido a natureza, os desejos, os pensamentos do seu Pai por meio do estudo sistemático da sua palavra? Não é só abrir a Bíblia de manhã e ler um versículo, né? Ter um estudo sistemático da palavra para realmente entender o que Deus está, a revelação que Deus está fazendo de si mesmo, né? Todo filho não somente herda a característica do seu pai, mas também procura imitá-lo, né? A gente tem o exemplo das crianças, né? Elas não só herdam as nossas características, né? Mas também olham para nós e nos imitam. O quanto nós temos procurado imitar a santidade do nosso Pai Celestial. Nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança somente em Cristo? Temos procurado viver para a glória dele? Então, para concluir, eu quero só ler 2 outros textos. Apocalipse 4, 8. Texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte: cada um deles tinha 6 asas e estavam cheios de olhos, tanto ao redor quanto por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E Isaías, capítulo 6, versículo 3 a 5. Isaías capítulo 6, versículo de 3 a 5. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Te glorificamos, Senhor, e te exaltamos. Obrigado, Senhor, porque por meio da tua palavra, tu te revelas, Senhor. Tu mostras o teu caráter, os teus atributos a nós. E nós queremos cada vez mais estudar a tua palavra, lê-la, para identificar esses atributos, Senhor, meditar neles e cada vez mais te conhecer, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, por meio dessa palavra, sermos transformados, por meio da correção que tu, como Pai, faz por meio da vara em nós que somos teus filhos, que possamos aprender a obediência, Senhor, que possamos cada vez mais, e principalmente, Senhor, nesses próximos dias que se seguirão, nessa semana, que a tua palavra possa gerar fruto em nós, que ela possa nos levar a um temor maior, mais reverente, Senhor, de ti, a andarmos, Senhor, desejosos, cada vez mais preparados, com uma mente pronta para andarmos em santidade, Senhor, pois que queremos te imitar totalmente, Senhor. Tu és santo, tu és majestoso, e diante dessa glória, Senhor, só podemos dizer realmente: ai de nós, somos pecadores, Senhor. E se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia e esse sangue precioso derramado por nós,
esse sacrifício completo e grandioso, nós não teríamos acesso a Ti, Senhor. É somente por meio dele que ousadamente nos achegamos diante da Tua presença. E Te damos graças e Te damos louvores por tamanha glória, Senhor, por tamanha obra que Tens realizado. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Senhor amado, nós que movemos em nossos pecados,